Hoje é dia de ceia. Daqui a pouquinho a gente vai partilhar o pão, o cálice. E eu queria ler um texto muito conhecido da gente. Talvez alguns o recitem de cor. Mas eu vou ler nessa versão da Bíblia a Mensagem. Tem aí, Fernando? Você me chamou antes do culto, mas eu não consegui falar com você, né? O título desse texto é O Caminho do Amor. Lembram? 1 Coríntios 13? Podemos recitar? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Nessa versão é um pouco diferente, mas a essência é a mesma. Você pode ler comigo? Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo o que tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia será esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará seus limites. Nós conhecemos apenas em parte da verdade. E o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Hoje, não vemos as coisas com clareza. Estamos como que um nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente, assim como Ele nos conhece. Mas, por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, ou fé, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Rui Barbosa, falando sobre esse texto uma vez, num discurso, disse que depois que o apóstolo Paulo escreveu esse poema, seria uma arrogância qualquer um escrever qualquer coisa sobre o amor. Querer ultrapassar o que ele disse aqui. Concordo em parte com Rui Barbosa, porque eu acho que muitos outros inspirados também por Deus disseram muito do que é o amor. E eu estou me referindo a mim e a você. Todos nós, todos os dias, escrevemos linhas e linhas e linhas inteiras sobre o amor. Aliás, nós somos poemas ambulantes.
Foi o próprio apóstolo Paulo que disse isso, que nós somos foemas de Deus, poemas de Deus. O amor é a base de tudo. É quase um clichê dizer isso. Dizemos isso nos casamentos, falamos isso para os nossos filhos, defendemos isso quando queremos falar das coisas mais sublimes. E de fato, é o amor. O apóstolo Paulo, no final do seu poema, disse, depois de dizer todas essas coisas, 3 coisas permanecem: confiança inabalável em Deus, fé, esperança até o fim e amor. Esses 3, porém, o maior destes é o amor. Por que o amor é tão importante? Porque ele é a base de tudo. Poderia simplificar aqui e dizer, é a base de tudo porque Deus é a base de tudo. Deus é amor. Jesus sempre enfatizou isso na sua fala. E como disse aqui há pouco, não só no que dizia, no que vivia. Jesus vivia isso. Porque para Jesus amar não era uma questão de saber o que é, definir essa palavra. Amar era na prática viver o que sai do coração, em direção sempre ao outro. Rubem Alves vai dizer que amar é ter o nosso coração junto com o coração do outro. Parece que ele estava lendo o Evangelho. Aliás, ele leu muito o Evangelho. Essa carta, quando é escrita, Paulo tinha em mente que o amor era essencial assim, porque ele é a base de tudo. Jesus ensinou isso. E como apóstolo, ele não tinha outra opção a fazer senão dizer isso para as comunidades, dizer isso para as famílias. É por amor ou com amor que a gente constrói um lar. Eu tenho feito casamentos, aqui tenho alguns que eu casei. E uma das coisas que sempre tenho em mente no coração é que a gente não construa uma casa somente, mas que a gente saiba construir um lar. Um lar onde a gente tenha segurança para estar. Isso que você falou aqui, Marcelo, coisa linda. E repito, meus amigos pastores, suas igrejas são tão belas e maravilhosas como essa. A licença poética da emoção. O que o amor é capaz de fazer com a nossa comunidade, o que o amor é capaz de fazer com a gente, é isso, transformar a vida da gente. Jesus sabia disso e sabe. E Ele quer para nós que nós vivamos a segurança de um lar. Primeiro dentro da gente. Deixe-me citar novamente Teresa d'Ávila, que ela tem um texto que ela diz o castelo interior. Nós temos um castelo interior que é belíssimo e que precisa se transformar em lar todos os dias. E quem é capaz de fazer isso? Só o amor. Tinha uma música que a gente cantava antigamente, quem vai cantar comigo vai denunciar a sua idade. Só o amor constrói. Lembra disso? Eu só lembro desse pedaço, porque eu não sou tão velho assim, né? Só o amor constrói. Só o amor constrói esse lar. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, vê esse lar ameaçado. Sabe por quê? Ele está falando para uma comunidade que começou a viver de uma maneira patológica nas suas relações. Se a gente ler o capítulo 12, o capítulo imediatamente anterior, nós vamos ver que havia divisão nas casas, porque as igrejas funcionavam nas casas.
dentro de casa, havia alguém que se considerava maior do que o seu irmão. Por quê? Porque achava que tinha um dom especial. Especificamente aqui, Paulo está tratando de corrigir a trajetória dos seus irmãos que estavam caindo nessa armadilha, de se acharem superiores. Alguns se achavam superiores, por exemplo, porque falavam em línguas. O fenômeno de línguas aqui não é língua estranha. O termo grego é glossolalia, uma fala conhecida. Alguns tinham o dom, por exemplo, de você falar em inglês e eu traduzir imediatamente para o alemão, sem nunca ter estudado. Já houve relatos mais contemporâneos de fenômenos assim. Mas, porque havia isso, alguns se consideravam assim mais afortunados e mais próximos de Deus. Havia aquele grupo que falava melhor, que tinha uma oratória e que falava mesmo com eloquência, entregava uma mensagem esclarecedora. E por isso se achavam maiores do que seus irmãos. Sabe o que isso estava causando no coração das pessoas e naquelas comunidades? Uma destruição do lar. Paulo faz a correção aqui para dizer: não foi isso que Jesus quis para vocês. Não é isso que Jesus quer para nós. Em suma, o que Paulo está trazendo aqui é o que Jesus sempre quis trazer para os seus discípulos e para nós. Todos nós, indistintamente, temos sobre nós o mesmo olhar do Eterno. Deus não olha diferente para ninguém, absolutamente, independentemente do que seja. Nós olhamos diferente, mas vem lá Jesus e diz assim: cuidado com o olhar de vocês, porque o olhar de vocês é de julgamento, e quando vocês julgam, vocês já são condenados. Olha só, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que vocês medirdes, vocês serão medidos. O Márcio está ensinando para a gente aqui as cartas de Tiago. Tiago tem uma fala maravilhosa sobre julgamento. Seja o julgamento, o seu julgamento, um julgamento de misericórdia, porque quem com misericórdia julga, com misericórdia será julgado. Deus olha para nós, e se Ele tem algum juízo sobre nós, o seu juízo é de muita misericórdia. E Ele nos abraça, e Ele nos aceita, e Ele nos chama para esse abraço, dizendo: não tem nada maior do que o meu amor. Você se julga pecadora, você se julga pecador, o meu amor cobre a multidão dos seus pecados. A religião diz uma coisa: Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira geração. Há quem pare aqui e diga: está vendo? Deus faz justiça, Deus visita o seu pecado, Deus vai castigar a sua descendência. Mas o texto continua. O texto completa esse, irmãos. Deus é uma construção frasal que quer enfatizar o final, não o início. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, era o que se entendia, mas usa de misericórdia até 1000 gerações. Paulo mais à frente vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que somos tão ávidos para condenar? Por que somos tão ávidos para julgar? Porque caímos nessa armadilha de achar
que Narciso acha feio o que não é espelho? Por que a gente só acha bonito que a gente olha no espelho? A gente mesmo. Isso destrói o nosso castelo interior. Isso destrói os nossos castelos. Isso destrói o nosso lar em casa. Isso destrói uma comunidade inteira. Porque isso abala aquilo que a gente tem como sagrado, ou deveria ter. O solo que a gente pisa no coração do outro é sagrado. O lar que a gente pisa é sagrado. O lar que Jesus construiu e constrói para mim e para você é sagrado. Amar, o apóstolo Paulo vai dizendo aqui, vai dando uma relação. Olha só, mais uma vez esqueci meus óculos. Obrigado. Aquele que trouxer uns óculos para um dos meus pequeninos também não perderá o seu galardão. Rapaz, perdeu certinho a minha conta. Olha só o que Paulo vai dizer. O que é amar? Para construir esse lar e não perdê-lo. O amor nunca desiste. Deixe-me falar aqui de uma palavra que falo para os casais quando vou casar. Você ouviu isso, Stefano? O Guilherme não está aqui, também fiz o casamento dele. O seu também, Rodrigo e Sueli. Tem mais alguns aqui? Sua filha, Joana, casei. Falta, por vezes, a mim. E eu falo primeiro a mim, irmãos. Me falta uma palavrinha. Boa vontade. Essa palavrinha é a mãe de todas as virtudes. Boa vontade. Boa vontade em acreditar no outro. Boa vontade a despeito das experiências duras, traumas. Boa vontade para acreditar que nem tudo precisa ser como foi. Pode ser diferente. Boa vontade para saber que tenho do meu lado gente como eu, carente do abraço, que precisa de mais uma chance, que precisa que eu acredite nela, para ela vencer mais uma vez, para fazer diferente, quem sabe, a oportunidade para fazer melhor. Ah, se a gente fizesse isso. Ah, se a gente fizer isso. E ainda bem que a gente faz. Na nossa casa, na nossa comunidade. O amor tem boa vontade. Não desiste nunca. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. Sempre foi assim e sempre será. Jesus nos deu provas disso. O amor não quer o que não tem. Não é invejoso. O amor não é esnobe, soberbo. Não se acha maior. Não se acha com a última palavra. Uma das causas de separação nos lares e desfazer laço começa muitas vezes por aí. É que a gente achar que a gente é que está certo. E numa relação de dois, quando um ganha, os dois perdem. Desculpe o clichê. Quando um ganha, numa relação de dois, os dois estão perdendo. O amor não impõe a sua vontade aos outros, não tem mente soberba. O amor não age na base do primeiro eu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Poxa, mas isso é muito difícil. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa, será? Confia sempre em Deus. Esse a gente diz que confia. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás. Às vezes eu olho. Mas prossegue até o fim. Não desiste.
Eu gosto e repito aqui aquilo que um dos grandes oradores da igreja nos primeiros séculos disse, que nós amamos por vezes do lugar errado. Nós amamos a partir de desejos adoecidos. Nós amamos a partir de caprichos ou de moda. Será que isso é amor? Ou é só um desejo infantil e adoecido? O apóstolo vai dizer: antes eu era como criança, mas deixei de ser criança. A palavra hoje, para nós, para mim e para você, é que não andemos como crianças, desejando tudo aquilo que vier à nossa cabeça, tudo aquilo que nos vem, porque vem muita coisa para a nossa cabeça. A gente abre, aqui ó, tem uma propaganda pronta para você comprar o que você não precisa, não quer, não tem dinheiro, mas você vai lá e deseja, você vai consumir. A minha oração é que a gente tenha cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente almeja, com o que a gente deseja, com aquilo que a gente constrói como objetivo da nossa vida, para que não sejamos enganados, achando que isso vai promover na minha casa, na minha relação, um lar. Se isso de fato é amar, ou se não é um desejo infantil, um desejo adoecido. O apóstolo Paulo quer corrigir uma trajetória aqui, da gente construir lares, da gente construir um lugar seguro, onde a gente possa fazer tudo com base nessa relação difícil, mas com boa vontade, a gente vai dando um passo de cada vez. Que hoje seja um dia da gente corrigir alguns caminhos aqui dentro da gente. Que hoje seja um dia da gente trazer para o nosso coração a correção de alguns desejos adoecidos e que de fato a gente ame do lugar certo, desse lugar, do querer fazer o melhor, de dar o nosso melhor para o outro. É sempre o outro. Como disse, repito, Rubem Alves, amar é ter o nosso coração colado no coração do outro. Jesus nos ensina isso, para que na sua casa, na minha casa, na nossa comunidade, a gente construa lares, e a gente tenha a segurança de caminhar por saber que dentro desse lar, eu tenho amor, e o amor é a base de tudo, só o amor constrói. Você pode fechar os seus olhos um pouco? Deus querido, eu te peço que pela tua misericórdia e graça, o Senhor nos visite a todos e nos torne capazes de enxergar aquilo que o teu coração quer trazer para o nosso coração. Queremos viver esse amor, não queremos viver daquilo que está na nossa cabeça somente, não queremos saber do amor na cabeça, mas queremos saber do amor a partir do nosso coração, do teu coração que bate no nosso coração. Ensina a gente a ser esse amor ambulante, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, onde a gente estiver. Te entregamos a nossa mente e o nosso coração, para que o Senhor continue agindo em nós, falando para nós, nos ensinando a caminhar contigo. Em nome de Jesus. Amém.